Tiago 5, do verso 1 ao 6. Pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias? Poderia colocar um ponto de interrogação aqui, né? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram a vossa terra, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, e cevaste o vosso coração como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Amém. Lembrando sempre, pessoal, que Tiago está escrevendo para crente. Embora tem passagens aqui que parece que Tiago está falando para as pessoas lá de fora, e claro, a gente pode aplicar sim alguns pontos a algumas pessoas lá de fora, que não são da igreja, mas ele está escrevendo para crente. E para a gente compreender o que Tiago está falando, do verso 5, do capítulo 5, do verso 1 ao 6, a gente precisa lembrar o que ele falou do capítulo 4 inteiro, que foi uma repreensão para os irmãos que estavam brigando na igreja por posição. Irmãos que estavam dentro da igreja com sentimentos ambiciosos, gananciosos, querendo ter posição social para poder passar por cima dos outros. Orgulhosos, soberbos, arrogantes. E Tiago tratou disso no capítulo 4, com os irmãos dentro da igreja. E ele fazendo um paralelo, como que é as pessoas lá de fora, quando são ricas, quando tem muito dinheiro, o comportamento delas, a arrogância, a prepotência, a maioria deles são assim, a arrogância, a prepotência, o orgulho, a altivez, e mostrando que esse sentimento estava dentro da igreja. E agora Tiago, aqueles irmãos que estão tanto almejando riqueza, grandeza, glórias terrenas, ele vai falar do perigo que isso pode trazer para a vida do cristão. Eu particularmente acredito, irmão, que ser rico deve ser muito bom. Eu particularmente acredito que você ter milhões na sua conta no banco, ter uma casa no Alphaville, uma casa na serra, outra na praia, uma fazenda no sertão, sei lá onde, isso deve ser muito bom. E você terminar um culto desse, você ir para o melhor restaurante que tem da cidade, não se preocupar com o valor, se vai dar R$200, ou 1.000, ou 3.000, ou 5.000 reais. Você ir numa loja e escolher as roupas que você quer usar, o sapato que você quer usar, sem se preocupar se dá 20 ou 30 mil reais, que não vai fazer diferença para você. Você chegar para um irmão, para uma pessoa, e abençoar ele, dando 100 mil, 200 mil, sem se preocupar se isso vai fazer falta na tua conta. Eu acredito que ter muito dinheiro deve realmente ser muito bom. Mas o fato é, irmão, que nem tudo que é bom, que a gente entende que é bom, é plenamente bom. Pode ter seu lado bom, mas também vai ter o seu lado ruim. E Jesus sempre veio tratando isso com os discípulos dele. Jesus até chegou a falar, num dos seus sermões, que seria difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas o que nós vamos ver nesse texto é exatamente um alerta que o Tiago está dando a respeito das riquezas. Só que nós vamos ter que prestar muita atenção para não entender a coisa da forma errada. Ele faz um alerta primeiro, ele entra no assunto, terminou falando dos irmãos egoístas, que estão com sentimento de grandeza, de glórias e tudo mais. Ele falou sobre aquilo, que na verdade nós temos que fazer projetos coletivos, se buscar alguma coisa é pensar em usar, mas também para abençoar outras pessoas, em gastar não só conosco, mas gastar também com outras pessoas, não ser avarento, não ser egoísta. Ele vai tratando tudo isso no capítulo 4. Aí agora no primeiro versículo do capítulo 5, ele faz um alerta, ele diz assim, eia! Ou seja, e agora? Prestem atenção, vocês, ricos
ou vocês que querem ser ricos? Ele vai dizer: chorem e se arrependam, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Aqui a princípio, parece que Tiago está condenando a riqueza indiscriminadamente. Parece-nos que Tiago está falando que qualquer pessoa que é rica, sem exceção, vai ser condenada. É o que parece. Só que na verdade, é o que eu estou dizendo. Preste atenção nos versículos. Ele faz de fato um alerta para os ricos, e dizendo que vai vir desgraça sobre eles. Primeiro ele diz que eles devem chorar e se arrepender. Ele faz um alerta: ricos, chorem e se arrependam. Ou seja, porque se vocês não fizerem isso, desgraça vai cair sobre vocês. É um alerta. Interessante, irmão, que aquilo que os homens na terra mais almejam, pode trazer desgraça para ele, que é a riqueza. Ele vai explicar, aos olhos de Deus, a situação da riqueza de muitas pessoas. Ele deu o alerta, mandou chorar e se arrepender, e disse que sobre os ricos iam cair desgraça. E ele diz: vossas riquezas apodreceram ou estão apodrecidas, vossas roupas finas de luxo desvaneceram rápido pela traça, ou se enferrujaram, ou estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas por um besouro comedor de roupa. Pronto, um inseto comedor de roupa. Ele diz que as riquezas de muitos, aos olhos de Deus, está fedendo as suas narinas. Nem todo mundo que é rico e diz graças a Deus porque sou rico, Deus está satisfeito com a riqueza dele. Deus não está satisfeito com a maioria das riquezas ou dos ricos. Muito pelo contrário, ele diz que as riquezas de muitos estão fedendo. As narinas de Deus apodreceram. Aquilo que a gente olha, poxa, olha só esse carrão aí. Aquele carro que nós vimos onde? Camaro. Olha só essa Land Rover de 300 mil. Olha só essa Ferrari de R$1 milhão. Deus está olhando e diz: está fedendo aos meus olhos. Isso está cheirando mal. Olha que ambiente luxuoso, que coisa maravilhosa, sendo ambiente luxuoso. Olha a fragrância disso. Olha. Deus diz: está fedendo as minhas narinas. Olha esse perfume de R$900. Está fedendo as minhas narinas. Está enferrujado. Ele vai explicando por quê. O vosso ouro e a vossa prata, todos estão oxidados ou enferrujados. Quando é que o ouro e a prata podem enferrujar, pessoal? Dá uma ideia para mim aí. Por que enferrujou? Porque estava guardado no tempo. Uma vez na minha loja eu tive um bom lucro lá no final do ano. Eu tinha um cofre em casa. Aí eu falei: isso aqui é para me trocar de carro. Aí eu guardei o dinheiro. Ficou meses lá dentro do cofre. E eu me lembro que um dia eu abri o cofre, o dinheiro estava meio que molhado, úmido, mofado. Mas se ele tivesse em movimento, olha sério, tivesse movimento na mão de um, dava tempo? Não. Então quando o ouro, a prata enferrujam, é porque estão estocados, estão guardados, estão sem uso. Foram adquiridos, foram conquistados, estão simplesmente acumulados, guardados, estocados, sem uso. E ele diz que esse ouro guardado, estocado, acumulado, que está enferrujando, diz que a ferrugem deles, verso 3, testemunhará contra vós. Quem está mais ligado e já está começando a entender. E por que Deus diz? O dinheiro está guardado, está enferrujando, está mofando. E esse ferrugem, esse mofo vai dar testemunho contra vocês.
Porque Deus sempre ensinou na sua palavra o que é que o crente de recursos deve fazer com o seu dinheiro. O que Jesus ensinou para o jovem rico? Mestre, o que eu faço para herdar o reino do céu? Conhece o mandamento? Conheço. Guarda de minha infância. Pega o seguinte, pega o que tu tem, reparte com os pobres. Jesus chega em Jericó, tem um cidadão lá chamado Zaqueu. Zaqueu sobe em cima da árvore e Jesus vai para ele: vou comer na tua casa hoje. Entra na casa de Zaqueu. Zaqueu escuta o evangelho, escuta a palavra e diz: Senhor, levanta no meio da mesa do banquete, vou pegar metade do que eu bem, dos meus bens, vou repartir com os pobres. O que é que Tiago ensina para Timóteo? Que Timóteo capítulo 4, deve orientar os ricos, os irmãos ricos da igreja, a serem comunicáveis, a serem acessíveis e repartir o que eles têm. O que a gente vê a igreja fazendo em Atos capítulo 4? Não havia entre eles necessidade alguma, porque os que tinham propriedades e bens, vendiam, traziam o preço aos apóstolos, e repartia cada um de acordo, cada um precisava. A gente vê a igreja repartindo. Então, quando a Bíblia nos ensina que sempre as pessoas de recurso devem pegar dos seus recursos e ajudar o pobre e o necessitado, a pessoa de pouco recurso, ou seja, não simplesmente estocar. Por isso que está enferrujado, e o ferrugem está dando testemunho, porque não é para enferrujar, é para assistir também. Eu posso usufruir do meu dinheiro? Posso, mas eu preciso também, se eu tenho muito, que no caso aqui os ricos, se eu sou rico, eu preciso também pegar da minha riqueza e não simplesmente deixar acumulada. Lembra da parábola que Jesus falou sobre o homem rico, insensato? Plantou muito, campo roçado enorme. Aqui na cidade essa linguagem não vai cair muito bem entendido, mas deixa eu falar de um empresário. Um empresário que produziu muito, já tem muitos milhões, ele produziu muito, rapaz, eu produzi demais, esse ano é demais, vou fazer o seguinte, vou estocar tudo aqui, e agora eu vou dizer, minha alma deita, come, descanse, bebe, porque já tem bens para muitos anos. E o Senhor disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, de quem será, para onde tu irá. Assim são aqueles que juntam riqueza para si, e não são ricos para com Deus. Aquele homem, em momento algum, no meio das suas riquezas adquiridas, embora no caso dele lá tenha sido justamente trabalhando, mas em momento algum ele lembrou de repartir com alguém. Olha a lição de João Batista. Quando o pessoal vinha, era João Batista pregando, chamando o povo de raça de cobra, cobra venenosa. João Batista, o que é que nós faz? Quem tiver duas camisas, reparta uma com quem não tem. Quem tiver mais o quê? Quem tiver 2 disso, 2 daquilo, 2 sandálias, 2 isso, reparta com quem não tem. Então, se você vai olhar para o Evangelho, ele está sempre nos ensinando a não sermos egoístas. Então, esse é o primeiro problema dos que têm riquezas, é o egoísmo. Ele se isola com sua riqueza, no seu mundo, e ele não se preocupa com absolutamente mais ninguém. Se o cara não se preocupa nem com o pai, nem com a mãe, nem com os de parente, um irmão, um primo, um sobrinho, uma tia, muito menos ele vai se preocupar com alguém dentro da igreja, e muito menos ainda com alguém lá fora. Mas o Evangelho ensina o contrário. Por isso ele diz: está enferrujando, não deixe enferrujar. Você tem riqueza? Não deixe enferrujar. Claro que esse enferrujar, para nós hoje aqui é simbólico, né? Para eles lá realmente era literal, né? Porque ele guardava mesmo lá, nos seus armazéns, seus porões. Para hoje não, hoje a gente guarda no banco, o dinheiro é praticamente tudo virtual. O dinheiro cai na conta, você só vê o valor, você não pega, você só vê o valor. Tem 1.000, 10.000, 5.000, 100.000, você já senta ali, já vai pagando conta, você não pega no dinheiro. Não tem como enferrujar. É simbolicamente, aplicando para nós. Ou seja, a gente não pode ser egoísta. Então esse é o primeiro ponto. Eu não estou falando aqui, irmão, de um pobre que está batalhando, trabalhando, labutando e pelejando para juntar um dinheiro. O cara está com 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 numa conta guardada, para poder ver se compra a casa ou o carro. Não estou falando disso. Estou falando, o texto está falando de gente que tem muito. Gente que se ele chegasse aqui e desse 1 milhão para cada um de nós, para ele não ia valer nada, porque o tanto que ele tem não tem nem conta. Esses dias, olhando o jornal, uma notícia lá,
um ator fulano de tal aí, não sei das quantas aí, vendendo a poltrona da casa dele, vendendo as poltronas lá por 35 mil reais cada poltrona, o cara anunciou lá. Esse cara tem 75 mil reais para dar em 2 poltronas, imagina quantos milhões um camarada desse não tem. É disso que eu estou falando, é isso que o texto está falando. Então, primeiro, porque se você simplesmente se preocupar em tesourar, em guardar, em ajuntar, ferrugem deles vai dar testemunho contra você. E o que é que eu posso fazer para esse ferrugem não dar contra mim? O ferrugem porque eu simplesmente guardei egoisticamente pensando só em mim. O que é que eu posso fazer para não dar testemunho contra mim? Não deixar enferrujar. Não deixar simplesmente guardado, acumulado. Mas aí andar e fazer o bem às pessoas. Socorrer o aflito, o necessitado, fazer por quem está precisando, assistir por quem está necessitando, com amor, com voluntariedade, com espontaneidade, com prazer, com gozo, fazer para a glória de Deus, por misericórdia, por compaixão, para isso. Então ele diz, ele manda ter cuidado, diz que esse ferrugem vai dar testemunho contra vocês, e assim como o fogo vai devorar a sua carne. Estou fazendo uma alusão à condenação, né? A condenação eterna do fogo eterno. Aí ele faz aqui, coloca assim: tendes acumulado bens demais nesses últimos dias. Essa outra tradução da King James coloca assim, né? Aqui nessa outra tradução aqui, Almeida, ela diz só assim: entesourastes para os últimos dias. Ele coloca só dessa forma. Fica um pouco difícil de entender, né? Por isso que a gente vai interpretar um texto, tem que ler outras traduções. Entesouraste para os últimos dias, vocês juntaste para os últimos dias. Aqui eu colocaria uma interrogação, vocês têm juntado para os últimos dias? Mas aqui, na King James, ele diz, vocês têm acumulado bens demais nesses últimos tempos. Não diga para que a necessidade. Eu vi uma matéria, uma mulher, uma bilionária, eu não sei nem o que é 1 milhão, quanto mais 1 bilhão. Uma bilionária, não sei quantos bilhões. Ela fez um cartaz e foi para a rua e colocou no cartaz lá dizendo que não queria ser tão rica. E protestando contra o governo do país dela, não lembro qual, pedindo para o governo lá taxar os super ricos. E quem dera, né, essa ideia pegasse, né, irmão? Diminui as taxazinhas que nós estamos pagando, que é demais. Taxa os super ricos, que aí vai ficar aliviado mais para todo mundo. Qual a necessidade tem de alguém ser tão bilionário? Um cara do agro aqui no Brasil gastou mais de 100 milhões na festa de casamento da filha. O príncipe mais rico das Arábias Sauditas, aquelas bandas ali, não sei se era de Dubai, não sei onde era, fez o casamento agora. O pessoal estava dando lembrancinha, entre aspas, lembrancinha de 1,5 milhão. O cara gastou... Da Ásia, né? Quanto foi gasto? Viu? Eu não vi quanto foi gasto, não. Eu não vi depois. Eu vi antes falando, mas não vi depois. Tem lá dizendo lá quanto foi. Mas foi centenas de milhões. Da Índia, né? Príncipe da Índia, né? Então, pessoal, aí ele está falando aqui, vocês têm acumulado demais nesses últimos dias. Tem gente, irmão, tão rico, que ele poderia, por exemplo, numa congregação, se fizesse parte de uma congregação pequena, resolver a vida financeira de todos os irmãos que congregam lá com ele, e ainda continuar rico. Mas não. Ele pode ver o irmão pobre, desmulambado, porque não tem dinheiro para comprar roupa, e ainda assim, ele só diz assim: vou orar por ti, irmão. Eis que te digo, vaso. Eu só disse, vocês têm acumulado demais nesses últimos dias. Agora vamos entrar num ponto crucial. E vai deixar claro que ele não está condenando qualquer rico, ou qualquer tipo de riqueza. Apenas essas aqui, que estão egoístas, que é o que ele tratou no capítulo 4. E agora ele vai dizer o motivo pelo qual ele está dando essa exortação para aqueles ricos. Verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo, e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, riquezas acumuladas desonestamente.
riquezas acumuladas explorando pobres, explorando a mão de obra. Se a mão de obra é R$ 150, eu levo o cara para um campo de cana, lá no meu canavial gigante, que tem muito em São Paulo, né? Eu estou falando isso aqui que é uma realidade do sertão aqui. Ônibus clandestinos, estou falando o que eu sei, tá, pessoal? Ônibus clandestino, todos os anos, levam pessoas aqui do Nordeste para fazer colheita da cana lá em São Paulo. Dizem que o campo de cana lá é como olhar para o mar, você perde vista, não tem fim. E os caras vivem em situações análogas, ou seja, igual a escravos. Se uma diária é 150, eles recebem talvez a metade. E os empresários, obviamente, pagando a mão de obra mais barata, porque os pobres estão precisando, são do Nordeste, o Nordeste está difícil, vamos para lá, colher cana é 150, paga 75, e dá dormida numa cabana, que se chover é meio que está no meio da rua, uma comida, que até porco talvez tem momento que não vai querer comer, e aí vão juntando riqueza, explorando pessoas. Juntando riqueza mentindo, juntando riqueza enganando, juntando riqueza negociando fraudulosamente. É isso que o texto está condenando. Você está entendendo? Não é todo tipo de riqueza. É só você ir fazendo um paralelo. Primeiro, o rico é egoísta. Você é rico, mas não é egoísta? Glória a Deus por isso. Eu queria era mesmo, que Deus, como Paulo disse, eu queria que vocês reinassem sem nós, para que nós pudéssemos ter alívio junto com vocês, ô glória, já que nós pregamos para vocês o evangelho. Se vocês reinassem, quem dera Deus desse milhões aqui na mão de cada um dos irmãos, que saberiam usar esse dinheiro. Mas às vezes, irmão, até aqueles que pensam que estão mais preparados, não estão. É perigoso. Eu falei, deve ser bom demais. Quem me dera fosse um milionário, tivesse milhões. Aí o cara acumula riquezas desonestamente, mentindo, enrolando. No caso de lideranças evangélicas, explorando a mão de obra, não, mas a fé dos pobres coitados. Riqueza mal adquirida. Você acha que a riqueza desses líderes estão ganhando 100 mil, 150 mil, juntando riqueza com dízimo, voto, propósito, sei o que mais do povo? Você acha que isso é riqueza lícita? Você acha que isso está cheirando, está fedendo para Deus? Se iluda não. Então, ele está dizendo, os coitados que vocês estão oprimindo, líderes evangélicos e todos mais, políticos do Brasil, pobre povo que vocês estão. Eu até falei outro dia, o pessoal não gosta quando eu falo de Lula ou de Bolsonaro, né? Porque aqui tem irmão, aqui tem eleitor de Lula, aqui tem eleitor do Bolsonaro, para mim não tem problema. Você vota o que você quiser. Se você quiser votar num jumento, você pode votar. Parecer um jumento rinchando aí, eu vou votar nesse jumento rinchando aqui, pronto, vote, meu irmão. Se você acha que ele é o melhor, vote, você que sabe. Agora, eu disse, irmão, eu queria meia hora de prosa com o Lula e o Bolsonaro sentado numa mesa. Saber primeiro o Lula, como é que o cara que foi metalúrgico a vida toda, depois saiu de lá para ser político, como é que ele conseguiu declarar, agora na candidatura dele, um patrimônio de quase 7 milhões de reais. Poxa, ele deve ter uma estratégia muito boa para ganhar dinheiro. Ele deve ter transformado pouco dinheiro num investimento bom que deu muito dinheiro para ele. Do mesmo jeito eu perguntaria ao Bolsonaro, como é que você foi um militar, né? O militar não ganha, não dá para ser milionário, um militar, ele ganha de menos de 10 mil para baixo. Como é que você foi militar, depois entrou na carreira política, agora tu declara aí quase 6 milhões de reais. Como é que você conta? Conta para nós o segredo. Vocês não estão doidos? A proposta de você, Bolsonaro e Lula, não é acabar com a pobreza? Conta para nós o segredo, filho. Mas se eu falar disso aqui, o pessoal acha ruim, né? Por isso que eu não vou falar. Não, mas você entendeu? Eu estou elegendo aqui Bolsonaro, Lula, estou partidarismo aqui de alguém? Não, eu estou falando verdades. Mas que se for... Bom, você já percebeu que... Quem percebeu já que de 4 em 4 anos é o melhor ano, a melhor época de obra dentro do município? Quem já percebeu? Levanta a mão. Só se você percebeu de verdade. Mas você sabe por que não, né? Irmão, eu fico perguntando, por que a justiça não desmascara isso? Por que o Ministério Público desmascara? Por que não desmascara? Todo mundo sabe por quê. Cada obra dessa vem milhões. Uma pequena parte vai para a obra, o restante,
adulteração de nota, desvio de verba para compra de voto. Essa é a campanha política no Brasil. Tem como provar, pastor Jardel? Claro que eu não tenho como provar. Mas esses homens da justiça que têm recurso, se quiser desmascarar todos eles, desmascararia. Sabe que deputado, vereador, esses caras não fazem rachadinha dentro do gabinete? Olha, foi descoberto o político fulano de tal que estava fazendo rachadinha. Eu não vou dizer 100%, que aí complica para o meu lado, mas 99,9% faz rachadinha, irmão. Dinheiro mal adquirido. Dinheiro corrupto. É isso que a palavra de Deus está condenando. Estão fazendo uma reforma tributária agora. Como é que nós vamos conseguir tanto dinheiro para continuar mantendo os programas de benefícios no Brasil? Vamos ter que fazer corte. Aí os cortes começam por onde? Vai ver a notícia. E eu não estou falando, irmão, qualquer governo vai fazer isso. Eu estou falando da corrupção nos governos. Tem que fazer corte. Aí os cortes começam por onde? Benefício de continuação beneficiada, BPC, os pobres que não pagaram BNSS, que estão aposentados, que estão doentes. Vamos investigar. Bolsa Família, vamos caçar onde está o pobre. Por que não começa o corte pelo salário dos deputados estadual? Por que não começa o corte pelo salário dos deputados federal, dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos? Pode ter certeza, irmão, se cortassem 80% a verba dos gabinetes de deputados federais, estaduais, senadores, governadores e prefeitos, nós ia ter bilhões a mais nos caixas do nosso governo. Isso é um discurso político? Não, eu estou falando de dinheiro mal adquirido. Aí entrou no âmbito da política. É da mesma forma a corrupção que está dentro das igrejas, onde pastores estão enriquecendo, te emocionando e pedindo o teu dinheiro. Você viu aquela irmã? Você não viu não, foi só para o clube do canal. Uma irmã foi na igreja do Leonardo Salles, tinha lá uma oferta lá, ela chorou, que disse não podia dar. Chegou em casa, tinha uma colação de relógio. O irmão dela morreu, ela gostava muito de relógio, o irmão dela. Ela disse que começou a comprar relógio compulsivamente, com memória do irmão dela. Aí chegou em casa, Deus falou para ela: minha serva, pega essa coleção de relógio e dê de oferta lá, já que você não deu. A mulher chegou com uma caixa desse tamanho, cheia de relógio bonito dentro, entregando para o Leonardo Salles, que Deus tinha mandado. Chorando, emocionada. Dinheiro mal adquirido de exploração, é isso que Deus está condenando. Dinheiro de enrolação, de ligar o seu, pensa numa arma perigosa, é isso aqui, meu irmão. Você acha que uma pistola é perigoso? Uma .40 que dá um tiro, que derruba o camarada com a força? Isso aqui é muito pior. Com a .40, se eu segurar aqui, eu acerto 1, 2, 3. Com isso aqui eu consigo alcançar milhões. E eu vou falar língua estranha, profetizar, e pedir o Pix, pedir o dinheiro, emocionar elas, e pedir o Pix, pedir dinheiro, e arrancar até o punhado de farinha que ela tem dentro de casa para comer. Ela vai mandar para mim, achando que está mandando para Deus. Dinheiro mal adquirido, é isso que Deus está condenando. É por isso que é melhor ser um pobre correto, honesto, que o que tem foi adquirido com o suor do seu rosto honestamente, do que ser um rico que o que ganhou foi adquirido desonestamente. Porque no final das contas, tanto o rico como o pobre vão morrer e vão chegar diante do trono daquele com quem vão prestar conta. O salário dos trabalhadores que ceifaram o campo de vocês, e vocês desviaram, deixaram de pagar desonestamente, reduziram pela metade, está clamando, pô. Deus está ouvindo o clamor deles, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, e Deus vai deixar isso impune? Aí Deus vai fazer uma repreensão para esses ricos. Olha, para esses ricos egoístas, avarentos e corruptos: tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartar, como em dia de festa. É assim que eles vivem. Todo dia para eles é como dia de festa, comido do bom e do melhor, vestido do bom e do melhor, se regalado. Ele está dizendo, tem vivido regaladamente na terra, comido como quem vive, como quem está vivendo um dia de banquete. Todo dia vocês vivem assim, com o dinheiro corrupto que vocês alcançaram. O texto não está condenando você ter recurso, o texto não está condenando você fazer uma festa, fazer um churrasco, seja lá o que for. O texto está condenando porque eles estão fazendo, são egoístas, não pensam em mais ninguém, e estão fazendo isso porque aumentaram a riqueza
roubando de pessoas, roubando de forma legal, se é que existe isso, roubando de forma que a lei não consegue nem processar o camarada. Sim, porque eu chegar aqui, tocar uma música bonita, fizer você chorar, e dizer que Deus me revelou, quem der 5 mil reais aqui, vai ganhar 10 mil até o final do ano, e vocês me derem, eu estou roubando vocês. Só que a lei não pode me processar, por quê? Porque eu vou dizer que foi pela fé, foi voluntário, espontâneo, quando na verdade não foi voluntário, foi espontâneo, não foi espontâneo, foi manipulação psicológica. É pior do que uma arma na cabeça. Uma arma na cabeça, o cabo ainda consegue ainda se virar aqui. Manipulação psicológica, ela te pega lá, meu irmão, e te leva no cabresto até onde ela quer. Então, eles têm vivido. Então, faça o banquete. Se você tem trabalhado, tem tido seus bens, não seja egoísta, ajude quem precisa, ajude sua família, seus pais, seus parentes, irmãos da igreja. Quer fazer um banquete, um churrasco, uma coisa? Faça, com a consciência tranquila, de que você lembrou de colocar pão, ajudar a colocar pão na mesa de alguém, ajudou alguém na sua necessidade, e com dinheiro ganho honestamente, corretamente, não explorando ninguém ou roubando ninguém. E aí ele faz o verso 6, ele fala que os ricos foi quem condenaram e mataram o justo, sem que ele tenha lhes oferecido qualquer resistência. Aqui ele pode estar falando a respeito de Jesus, que os ricos foi quem fizeram isso, os poderosos foi quem fizeram isso, condenaram e mataram o inocente, embora ele pareça, porque ele está usando um artigo definido, né, o justo, né, inocente, o justo, está definindo alguém, mas aqui podemos colocar no plural também, os inocentes, os justos, pessoas que não resistiram, que não tinham poder para resistir você, para ir com você na justiça, nada disso, vocês mataram, condenaram e mataram o justo de forma injusta, sem ele fazer nada contra vocês. Então, ou seja, ricos realmente sem um mínimo de temor a Deus. Então, irmão, tome cuidado. Sabe que Deus, por isso que Deus, antes de fazer alguma coisa por nós material, ou nos dá algo material, primeiro Ele prepara a gente. Primeiro Ele leva a gente no deserto, na escassez, nas dificuldades, para depois Ele dar alguma coisa de valor material. Providenciar uma coisa de valor material, abrir uma porta que tenha valor material, porque primeiro Ele tem que te preparar. Já pensou, Auricélio? Tu entrega um bolo de 10 mil reais àquela tua meninazinha de 3 anos, aquela lourinha pequenininha, 10 mil reais aquela lourinha, ela chegar na primeira loja de brinquedo, ela vai querer comprar o brinquedo que ela vê ali, pronto, sabe nem quanto é que vale aquilo ali. Mas se você der ela 10 mil reais, depois que ela completar ali seus 16, 18 anos, ela vai saber usar com muita sabedoria e prudência, que ela já está preparada. Então, se Deus há de fazer algo material por nós, porque eu, pelo menos para mim, se eu tenho alguma coisa, foi Deus que me deu, foi Deus que me proveu, que abriu a porta, me mostrou o meio, que providenciou para mim, que usou alguma pessoa, alguém, alguma coisa e fez acontecer. Tudo eu atribuo a Ele. Mas eu também entendo uma coisa, que primeiro sempre Ele vai trabalhar na nossa vida, para poder fazer isso por nós, para que porventura essas riquezas não venham como um tipo de maldição, para condenar você ao inferno, mas venham realmente como bênção, para você poder usufruir e fazer o que realmente um rico crente convertido tem que fazer com a sua riqueza, que o texto já deixou claro para nós. Quem entendeu, diga amém. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.